aí, uma ponte. Imagina os livros da Bíblia ali do Novo Testamento e imagina os evangelhos falando acerca de Cristo. Estamos na aula de Atos dos Apóstolos e eu estou dizendo aqui para os irmãos que Atos dos Apóstolos, porque começou a gravar, tem que falar para o pessoal, né? Vai assistir depois. Que Atos dos Apóstolos é um livro muito importante que trata da história, a historicidade, tanto teológica quanto evangelística, missiológica da igreja. Então, eu gosto de tratar Atos dos Apóstolos como uma ponte. Pensa nos 4 evangelhos, tá? Pensa nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí pensa nas cartas, tanto as de Paulo quanto as gerais, que nós iremos estudar a partir da semana que vem. Imagina se você não tem Atos dos Apóstolos ali no meio. Observe, visualize que Atos dos Apóstolos é exatamente essa ponte que dá a gente toda uma continuidade, um sentido para aquelas cartas existirem. Eu gosto de pensar assim, Andresa. Nas cartas, você tem Paulo escrevendo aos Coríntios, um exemplo. Mas em Atos, você tem Paulo tendo o primeiro contato com os coríntios, fundando a igreja de Corinto. Nas cartas, você tem Paulo escrevendo para Éfeso, uma igreja que ele edificou. Mas em Atos, tem essa edificação. Como que esses irmãos chegaram a Cristo, como é que a missão chegou lá, como a igreja foi inaugurada. Então, Atos configura uma ponte, por quê? Porque sem Atos dos Apóstolos, nós teríamos uma ruptura, uma lacuna, um hiato muito grande, a gente não saberia como é que Paulo edificou aquelas igrejas, como é que o evangelho chegou, por exemplo, a Tessalônica, a Colosso. Nós teríamos as cartas, mas não saberia como chegou. Entende? Então, Atos é muito importante para a gente entender o início da igreja, para a gente entender como é que funcionava a comunidade primitiva, primeva, como é que os irmãos soube lidar com a inserção dos gentios na comunidade cristã, e como é que deu essa mudança brusca, e entender um pouco como é que o Império Romano e as suas políticas expansionista, dominadora, territorialista, impactaram de alguma forma na comunidade do primeiro século. Então, nós estamos falando aqui dos primeiros anos da igreja. Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo atuando na igreja nos primórdios, nos primeiros anos. Então, esse livro é muito importante, é muito relevante para a nossa compreensão teológica. Então, é uma aula um pouco corrida, porque nós temos que tratar 28 capítulos em uma aula de 2 horas. Então, nós, obviamente, iremos traçar um panorama. Tá? Contudo, eu não quero que vocês se furtem de participar, de perguntar nada por causa do tempo. Tá ok? Se possível for, a gente marca uma outra data, não tem problema. A ideia é vocês saírem daqui, pelo menos, aprendendo o básico, que é a proposta do curso, para que vocês possam conseguir aí desenvolver Atos dos Apóstolos na escola dominical, na conversa, na pregação, e por aí vai. O material aqui está sucinto, tá? Está sucinto. Depois eu coloco o material para vocês de Word mais completo, ok? O material aqui está sucinto. Dito isso, vamos ao livro de Atos dos Apóstolos. Abre aí o capítulo de número 1. Está escrito na versão de cristã, na visão de crente, está escrito assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca, Tati gosta, né? Acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então ele está dizendo, esse livro é a continuidade de um que eu já fiz. Esse livro, Teófilo, é a continuidade de um livro que eu já fiz. Na verdade, eu te escrevia primeiro para mostrar tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor começou a fazer, escolhendo os discípulos, escolhendo os apóstolos e tal, tudo mais, tudo mais.
Agora, em outras palavras, está dizendo isso. Eu estou escrevendo para você um segundo tratado. Observe a singularidade do livro de Atos. Observe a singularidade do livro de Atos. Eu vou passar aqui os slides para você poder a gente começar a conversar sobre isso. Eita, calma aí. Cliquei no negócio errado aqui. Só Jesus na minha vida. Bom. Observe a singularidade. O Justo Gonzalez, que é um autor que escreve muito bem sobre Atos, eu vou deixar essa indicação para vocês aqui. É muito bom, tá? É bom comprar. Ele diz que Atos se configura um livro único, pelo menos por alguns motivos, dentre os quais aqui a gente pode destacar sua continuidade com o terceiro evangelho. Então, é nesse ponto aqui que eu quero destacar para vocês a ideia da singularidade de Atos, quando ele começa já dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não a fazer, mas ensinar. Mas observe que quando Mateus escreveu um tratado, que é o Evangelho de Mateus, ele não se propôs a dar continuidade. O que aconteceu após a ascensão de Cristo? O que aconteceu após Cristo ressuscitar? Vocês estão conseguindo, nesses breves minutos de aula, ter a compreensão da importância desse livro? Porque, olha só, Mateus escreveu a infância, o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a morte, a ressurreição de Jesus, a ascensão, mas ele não escreve a continuação. O que se deu com a igreja após Jesus ser assunto aos céus? Essa seria a pergunta que faríamos se Atos não existisse. Esta seria a lacuna que teríamos se Atos dos Apóstolos não tivesse por aqui. Então, Atos se configura um livro único porque ele é a continuidade do terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas. Ele escreve a Teófilo no primeiro tratado, vocês estudaram isso com o André. Teófilo, provavelmente alguém de alta patente romana, alguém que pertence ao senatório romano, à política, ao mundo político romano. E ele está escrevendo esse tratado para esse camarada, e isso fala uma coisa para a gente. Como é que o Evangelho, a altura que Atos dos Apóstolos foi escrito, e aí, senhores, tem uma maturidade teológica de entender que a narrativa não está sendo construída em tempo real. Não é em tempo real. Ou seja, Atos dos Apóstolos não ocorre imediatamente. Por exemplo, Lucas não está narrando o Pentecoste ao vivo. Lucas não está narrando o Pentecoste ao vivo. Lucas não está narrando ele sendo assunto, Jesus sendo assunto aos céus, ao vivo. Isso é uma pesquisa. Já vou falar um pouco disso. É uma pesquisa. Então, por se tratar de uma pesquisa, ele está fazendo um recuo histórico. Tá certo? Por se tratar de uma pesquisa, está acontecendo um recuo histórico. Então, eu quero que vocês entendam que nessa aula de Atos vai se configurar uma singularidade exatamente pela sua proposta de dar uma continuidade ao terceiro evangelho, coisa que Mateus não faz, Marcos não faz, João não faz. Tá certo? Então já há singularidade ali. Ele já diz bem claro: ó, Teófilo, eu fiz o primeiro tratado para exemplificar a você, para explicitar a você acerca de tudo que Jesus começou. Em outras palavras, ele está dizendo, e nesse tratado aqui de Atos, eu estou escrevendo para mostrar como ficou a comunidade cristã após essa missão introdutória, inicial, basilar de Jesus. Tá certo? Então, vede a importância desse livro de Atos dos Apóstolos. Tá ok?
Sendo assim, o que nós vamos entender? Que Lucas, ele é um historiador. Deixa eu só aceitar que alguém está querendo entrar. Ele é um historiador que não diminui, preste atenção, não diminui a sua canonicidade, a sua espiritualidade. O que isso quer dizer, Tati? Quando Mateus escreveu o seu relato do Evangelho, Mateus escreveu porque andava com Jesus. Testemunho ocular. Tá certo? Quando Mateus escreveu porque era testemunho ocular. Quando João escreveu porque era testemunho ocular. Marcos escreveu, segundo a tradição, bebendo da fonte petrina de Pedro. Mas Lucas não. Por mais que Lucas beba nessas três fontes, Lucas está bebendo numa forma de pesquisa. Lucas está bebendo numa forma de pesquisar. Tá certo? Então, olha a importância da pesquisa. Lucas é um pesquisador. É alguém que está indo atrás dos fatos. É alguém que está folheando. É alguém que está indo atrás da tradição oral. Está ouvindo alguém, está conversando aqui, colhendo fonte dali. E isso não diminui nem o tratado de Lucas, que é o Evangelho, que ele diz aqui que é o primeiro tratado, e nem Atos dos Apóstolos. Ah, pastor, mas ele não foi testemunho ocular igual Mateus. Não foi. Professor, ele não foi testemunho ocular igual João. Não foi. Mas olha que interessante. Nós, pentecostais, por exemplo, temos muita dificuldade com pesquisa. Pesquisa é uma coisa que muitos dos pentecostais têm aversão. E olha que interessante. Tanto Lucas quanto Atos, são fruto de pesquisa. Tanto em beber das fontes de Marcos, tanto em beber da fonte de João, tanto em beber, João nem tanto, que é um evangelho mais tardio, mas tanto em beber da fonte de outros evangelhos, da tradição oral, tá certo? É uma pesquisa. Olha a importância da pesquisa. A pesquisa sendo inspirada. Está sendo claro para vocês? Vocês estão conseguindo compreender? Está claro? Então, olha interessante. É uma pesquisa, mas não deixa de ser inspirado. Alguém foi beber na fonte oral. Alguém foi beber no relato de alguém, de outra pessoa. E o Espírito Santo chancelou isso. Chancelou isso. Mesmo sendo uma pesquisa, entrou no cano sagrado. Isso é muito interessante. Então, ele é singular, ele foi escrito na intenção de dar continuidade à narrativa de Lucas, e às vezes não percebendo tal fato devido intercalar com o quarto evangelho, tá certo? Às vezes, por intercalar com o quarto evangelho, que é o evangelho de João, a gente não percebe, Flávia, essa continuidade de Lucas e Atos. Tá? Por isso que, dentro da teologia, a gente vai dizer que Lucas e Atos se configuram um mesmo evangelho. Melhor, um mesmo tratado. Ou segunda parte do primeiro tratado. Tá ok? Então, o que nós percebemos aqui em Atos? A continuidade. Percebemos em Atos a sua relevância, apesar de ser uma pesquisa, não ser fruto de uma testemunha ocular, que Lucas não era incluído nesse colégio apostólico. Né? Vocês já viram aqui eu falar do colégio apostólico, Simão Pedro, Simão Zelote, Jadeu, Iscariote, Mateus, André, Bartolomeu, Tomé, Tiago de Zebedeu, Tiago de Alfeu, Felipe e João. Lucas não está incluído. Como Marcos também não estava, mas Marcos vai beber da fonte de Pedro. Lucas bebe também das fontes dos evangelhos, ok? Mas é a importância, o que eu quero chamar a atenção é a importância para vocês de como que a pesquisa foi valorizada no primeiro século. E depois, na hora de escolher para qual livro entrar no cano sagrado, os pais da igreja, eles escolheram Lucas, apesar de não ser testemunho ocular. Ou seja, a importância da pesquisa. Ok? Ele vai tratar da propagação do evangelho para além de Jerusalém. É importante porque vai mostrar essa ponte que vai ligar tanto os evangelhos às cartas, para a gente poder entender como é que foi fundada as igrejas.
tá? E não perde o foco do relacionamento com as igrejas gentílicas, com a igreja de Jerusalém. Ou seja, é um livro fenomenal. Ao mesmo tempo que ele está mostrando a propagação do evangelho, ele está mostrando como é que a igreja de Jerusalém era ligada às igrejas gentílicas de alguma forma, tá? O narrador, que é Lucas, escreve esse tratado para a mesma pessoa, que é Teófilo, que faz muito estudioso saber conceber Atos dos Apóstolos Lucas como um único compêndio, tá ok? Então, quem seria esse Teófilo? Vocês estudaram lá. É alguém de alta patente romana, que ele vai chamar de excelentíssimo, que é um termo que é usado apenas para alguém que compõe o senatório, que compõe a alta patente política, ok? Sendo que aqui em Atos, observe que ele faz um prefácio totalmente diferente do que de Lucas. Em Atos, ele não chama Teófilo de excelentíssimo, tá? Ele não argumenta que muitos já fizeram. Em Lucas ele fala. Abre lá em Lucas 1, por favor. Abre lá em Lucas 1. Quem pode ler para mim, por favor? Visto que... pode falar, Andressa. Não, fala você, Andressa. Vai lá. Lê para mim, então, Lucas 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, olha só. Continua aí, versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. André, olha só. Para o seguinte. É o livro que 2 capítulos. Oi? É Lucas 1. 1. Eu acho que tá ruim. Muito ruído. Agora, Lucas capítulo 1. Lê para mim, então, tá? O áudio da Andressa tá ruim. Lê aí, tá? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Calma aí, Tati. Volta aí novamente, que cortou aqui o áudio da Andressa. Acho que deu uma atrapalhada aqui. Vai, de novo. Visto que muitos houve... Lucas 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, observe aqui a singularidade também. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, ele fala assim: muitos já escreveram, mas coube a mim também me ajuntar a estes e fazer um relato o meu relato, que é uma pesquisa. É diferente dos outros. Lucas está empreendendo uma pesquisa para poder escrever. Mas em Atos, ele não fala que muitos fizeram, porque Atos é único. Não houve outro livro histórico, somente Atos. Entende agora? No capítulo de Atos, ele não fala que muitos fizeram. Vamos lá para Atos 1. Eu posso ler? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias,
e falando das coisas concernentemente ao reino de Deus. Continua? Até aí, André. Muito bom. Olha só. No primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer, não a fazer, mas a ensinar, eu escrevi para vocês. Mas aqui ele não diz excelentíssimo, e ele também não diz que outros fizeram o mesmo tratado. Estou conseguindo ser claro? Lá ele fala, muitos já escreveram. Muitos quem? Marcos, Mateus. Mas Atos ele diz, aqui só eu estou fazendo. Aqui só eu estou fazendo. Quando ele escreve Lucas, ele diz, Teófilo, muitos já intentaram, muitos já fizeram grande empreendimento a pesquisar. Beleza, Teófilo? E coube a mim também fazer um registro coordenado dos fatos, do Evangelho de Lucas. Mas em Atos, o prefácio, a introdução, ele diz, fiz o primeiro tratado, Teófilo, não chama mais de excelentíssimo, acerca de tudo que começou, tá? Agora eu vou fazer o meu, que ninguém fez. Ele não fala que muitos tentaram fazer uma narrativa histórica. Aqui reside uma das singularidades de Atos dos Apóstolos. Um livro histórico que fala da continuidade, que faz ponte entre o Evangelho e as cartas paulinas e gerais. Ok? Isso vocês precisam ficar bem claro na cabeça de vocês. A importância desse livro. Ok? Vamos lá. Entendendo isso, vamos mostrar aqui outras coisas. O narrador escreve seu... tá. Podemos dividir o livro de Atos em duas grandes partes. Atos de Pedro e Atos de Paulo. De novo, Atos de Pedro e Atos de Paulo. Por mais que o livro seja chamado de Atos dos Apóstolos, não fala de todos os apóstolos. Isso é muito claro. Não fala de todos os apóstolos. Ok? É um livro que narra mais os Atos de Pedro e Atos de Paulo. Então, olha só, vamos mostrar para vocês isso na prática. Resumindo. Atos 2. Pedro prega, quase 3.000 pessoas aceitam Jesus no Pentecoste. Atos 3. Atos 3. Pedro prega na porta do templo junto com João. Atos 4. Pedro é levado ao Sinédrio e julgado, preso e depois solto. Atos 5. Pedro ordena a morte de Ananias e Safira. Vamos pensar. Atos 6. Pedro, junto com os apóstolos, escolhe os diáconos. Atos 7, pausa a narrativa de Pedro, entra Estevão. Atos 8, volta Pedro, pregando em Samaria. Atos 9, pausa a narrativa de Pedro, para falar da conversão de Saulo. Atos 10, volta a narrativa de Pedro, pregando na casa de Cornélio. Atos 11, Pedro é interrogado. Atos 12, Pedro é preso. E depois de Atos 12, Pedro some da narrativa e começa uma narrativa de Paulo. Se não, vejamos. Atos 13, Paulo sendo enviado com Barnabé para a primeira viagem missionária. Atos 14, Paulo na Galácia do Sul. 14. Atos 15, Concílio da Igreja. Atos 16, Paulo na Macedônia. 17, Paulo na Macedônia. Atos 18, Paulo em Éfeso, em Atenas e Éfeso. Atos 20, Paulo em Éfeso. 21, 22, Paulo sendo julgado. 23, Paulo sendo julgado. 24, 25, 26, 27, sendo julgado. 26, 27, 28, naufrágio de Paulo. 28, prisão de Paulo. Ou seja, se resume em Atos de Pedro e em Atos de Paulo. Apenas isso. Tá certo? Então, são grandes divisões. Eu gostaria que vocês anotassem assim, ó. Atos de Pedro, de Atos 2 ao 12. Atos de Paulo, de 12 ao 28. Lembrando que entre as narrativas desses dois atos, de Pedro e de Paulo,
você tem algumas histórias periféricas, como a história de Estevão, como a conversão de Paulo ali dentro do Atos de Pedro, e por aí vai. Dentro do Atos de Paulo, você tem, por exemplo, o concílio da igreja em Atos 15. Tá certo? Podemos avançar, gente? Tá claro? Alguma dúvida? Podemos, então, né? Vamos lá. Vamos falar aqui da data. A data, gente, é incerta, tá? Mas a gente pode investigar a partir do seguinte pressuposto. Em Atos 28, Andresa, acontece a prisão de Paulo. A prisão domiciliar de Paulo. Gente, tenha em mente assim. Tenha em mente assim. A partir do ano 54, quando eu falo ano 54, é primeiro século. Por isso que é 54, não é 1954, é 54. Vai subir ao trono de Roma um cara muito demoniado chamado Nero. A perseguição da igreja pelos romanos começa a partir de Nero. Calígula, Tibério, deixa eu ver aqui, Calígula, Tibério, que veio antes, né? Primeiro Augusto, depois Tibério, depois Calígula, depois Cláudio, depois de Cláudio, Nero. De Augusto, que foi o primeiro imperador romano, lá no ano 27 antes de Cristo. Depois você tem Tibério, que é aquele imperador da época de Jesus. Tibério. Tibério é um imperador velho, que ele começa a reinar com 65 anos já e morre logo depois. Assassinado, inclusive. Né? Assassinado cruelmente. Depois você tem o Calígula, que é o doidão, maluco, que era um cara de 29 anos que assume o Império Romano, 29 anos, e antes dos 30 ele morre. Ele tem um período curto. Ele é assassinado pela guarda pretoriana. É um complô e a guarda toda mata ele lá, muita facada lá. Calígula. Depois do Calígula vem o Cláudio. O Cláudio é o cara de Atos dos Apóstolos junto com Calígula. O Calígula é o imperador do início da igreja. Quando a igreja nasce ali em Atos 2, é o Calígula. Mas depois da narrativa ali de Atos 12 adiante, já é Cláudio. E o Nero aparece já lá no final de Atos dos Apóstolos, no ano ali quando Paulo é preso. Eu estou falando de Atos 26, 27, já é Nero, que é o ano 54 adiante. O Nero é doidão, é maluco, megalomaníaco. O Nero matou sua esposa, o Nero matou seus filhos, o Nero matou sua mãe. O Nero era maluco. E o Nero é o cara que começa a perseguição com os cristãos. Antes, eu vou explicar tudo isso melhor daqui a pouco. Antes, a perseguição era pelos judaizantes. Professor, explique o que é judaizante. Lá em Gálatas eu vou explicar melhor. Mas judaizante era aquelas pessoas que eram judaicas, aceitaram Jesus, mas não deixaram o costume pagão. Melhor, não deixaram o costume judaico. E eles infernizavam a vida dos cristãos verdadeiros. Eles foram os principais responsáveis para a perseguição de Roma com a igreja. Até o ano 54, não tem perseguição. Gente, olha Atos dos Apóstolos desse jeito. Se você já teve a oportunidade de ler Atos dos Apóstolos, você perceberá que não há perseguição dos romanos. Muito por ao contrário. Você tem um centurião romano. Qual é o nome dele mesmo? Está lá em Atos 10, quem lembra? Isso. Cornélio, né? Cornélio. Ele é batizado com o Espírito Santo, ele leva o evangelho para os seus soldados e ele é um centurião romano. Existe uma certa amistosidade, não é total, porque os romanos eles são os superiores. A Judéia é vassala de Roma, que são seus suzeranos.
Ok? Porém, há uma certa misteriosidade. Roma não quer saber. Roma quer paz, não quer tumulto. Mas com Nero começam as perseguições. Então, a data para Atos dos Apóstolos, ela só pode ser antes da morte de Paulo. Ela não pode ser depois. Por quê? Porque ela narra a última prisão de Paulo em Roma. Atos 28 termina com Paulo preso. E acaba aí. Então, provavelmente, como Lucas era companheiro de Paulo, esse relato, tá, só pode ter acontecido ali no ano 61, no ano 62. Paulo é preso no ano 61, mas é morto no ano 64, pelas mãos de Nero. Ou seja, só pode ser entre 61 a 64. Não pode nem ser antes e nem pode ser depois. No que não pode ser antes, pastor? Porque narra o que Paulo viveu da prisão domiciliar. Aí fica tranquilo. Não pode ser antes, porque como é que o cara vai relatar uma coisa no livro, Flávia, que nem aconteceu ainda? Concorda? Ele só pode relatar uma coisa no livro que já aconteceu. Então, para ele relatar a prisão de Paulo em Roma, a última, esse livro só pode ser escrito após essa prisão. Entre 61 a 64, adiante. Tem gente que chega a datar ele em 80, mas eu não acho que foi em 80, por quê? Porque nenhuma carta de Paulo fala de Atos. Algum tratado de Atos. Melhor, perdão. Atos não fala de nenhuma carta de Paulo. Não trata, Paulo escreveu, não fala nada disso. Só conta a história. Ok? Outro ponto da data é que, partindo do princípio que Atos é uma continuidade de Lucas, o introito do terceiro evangelho diz que por muitos já havia escrito a respeito de Jesus, ou seja, Lucas assume que não foi o primeiro a falar do evangelho. E sabemos que Marcos data do ano 60. Olha aí que bacana. Investigação pura, Tati. Aqui é CSI. Aqui é CSI Miami. CSI Nilópolis. Meu amigo, aqui eu não dou mole, não. Aqui eu investigo. Tá certo? Se ele diz, quando escreve Lucas, que foi o primeiro tratado que dá continuidade para Atos, ele diz, muitos já escreveram acerca de Jesus. Está falando de Marcos. Está falando de Mateus. Que foram os que escreveram primeiro que ele. E Marcos é datado do ano 60. O Evangelho de Marcos é datado do ano 60. Ou seja, Lucas só pode ter escrito Atos depois de Marcos. Ele não pode ter escrito antes de Marcos. Porque ele mesmo diz que outros já escreveram antes dele. Tá ok? Então, na nossa investigação, só pode... Tudo aponta para depois do ano 60. O livro vai fazer um recuo para narrar os primórdios da igreja. O que é isso? O historiador, o biógrafo, ele tem sempre que ir lá atrás. Então, olha só que interessante, Flávia, você que é uma boa leitora da Bíblia. Aí, Léo, você que é um bom leitor da Bíblia. Quando você lê Atos 2, Flávia, tem que entender que está pelo menos a 30 anos de distância o narrador. Abra a Bíblia em Atos 16, por gentileza. Atos 16. Quer que eu diga bem? Amém. Amém. Tá, olha só, 16, 9. Até Atos 16, Lucas escreve na terceira pessoa. Tudo que ele vai narrando, eu vou dar só um exemplo para vocês, tá? Atos 13, por exemplo, ele narra de fora. Ele não é um narrador personagem. Ó, Atos 13, exemplo, tá? Exemplo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, Barnabé, Simeão, e servindo eles ao Senhor. Ele não se inclui na história, querido. Ele está de fora. Ele está longe do fato. Vamos lá olhar os primórdios da igreja. Atos 3. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora nona. Ele está falando como alguém que pesquisou. Ele não está dentro da narrativa. Agora, olha Atos 16, 9. E Paulo teve de noite uma visão. Ele começa falando na segunda, terceira pessoa.
e que se apresentava um varão da Macedônia e rogava dizendo, passa a Macedônia e ajude. E logo depois dessa visão, olha a mágica, procuramos partir para a Macedônia. O que aconteceu aqui? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Ele se incluiu dentro, né? Ele está falando logo depois, procuramos, sinal que ele estava... Exato, ele está dizendo exatamente isso. Ele está falando, ó, eu agora estou participando, tá? Até aqui no 16, eu contei a história que eu não vivi, eu pesquisei. Mas agora, eu passo a contar o que eu estou vivendo. Agora eu estou dentro. Agora eu estou no balaio aqui. Na primeira viagem missionária ele não participa. Mas agora eu estou dentro. Eu estou junto. Tá ok? Então o livro ele vai fazer um recuo para relatar os primórdios da igreja. Apenas como narrador, deixando claro a distância entre ele e os fatos narrados. A igreja de Jerusalém desaparece no ano 70 com a queda de Jerusalém. Isso é muito interessante, gente, pensar. Tá? E no ano 70, a igreja de Jerusalém ela vai ser devastada. Desaparecer mesmo. Por quê? Porque vai acontecer um tumulto, vou falar disso um pouquinho mais à frente, melhor, mas vai acontecer um tumulto. Roma odiava tumulto, Roma odiava a possibilidade de ter uma rebelião. A possibilidade. Tanto é que Roma não tinha rei. Roma não gostava dessa palavra rei. Porque o último rei romano, chamado de Tarquino o Soberbo, que vocês sabem que Roma teve uma monarquia, né? Roma começa com a monarquia. Lá em 1000 e Guaraná Bolinha, a vovó ainda era moça, quando Roma foi fundada, lá atrás, e no ano 753 a.C., olha quanto tempo isso, quando Roma foi fundada, ela foi fundada como uma monarquia, tendo 7 reis na sua monarquia. 4 reis romanos, 4 reis latinos e 3 reis etruscos, que eram uma nacionalidade que tinha lá que dominou Roma naquela época. O último rei era o tal do Tarquino Soberbo, endemoniado ao cubo. Mandava matar as pessoas à toa, era terrível. Então os romanos acabaram com a monarquia, inventaram o Senado. O Senado acontece aí, para dar limitação ao poder do rei, que agora não é chamado mais de rei, é de imperador. E vão botar um cara no império chamado Otávio, Otaviano Augusto. Augusto fala de divino, né? E esse cara é o cara da Pax Romana, é o cara que vai apaziguar Roma dos tumultos, das confusões, das muitas guerras. E ele vai ser tratado como imperador. Depois dele, todo mundo vai ser imperador. Tá certo? Mas antes do império, Roma passa por um período republicano, que é a República Romana. Então, cai a monarquia, entra a república dura alguns poucos anos, né? E depois da república você tem a morte do César, lembra da morte do César, César Augusto, que é o Júlio César, e depois da república vai ter o império. O império vai ser de Otávio Augusto, que vai ser no ano 27. E Roma vai ser fundada como império no ano 27. Olha só, gente, que interessante. Roma vai ser fundada como império no ano 27 a.C., quase perto do nascimento de Jesus. Então, quando Jesus nasce, Roma, como império, é um bebê. Por isso que os romanos não aceitam a ideia de rei. E quando aparece alguém dizendo que é rei, tem que matar. Porque a gente não aceita ter rei, então não pode ninguém ser rei. E Jesus era chamado o quê? Rei do judeu. A acusação dos herodianos para matar Jesus é levar Roma a entender que Jesus queria ser rei. E não pode ser rei quem Roma não quer. Um cara vai ser chamado de rei dos judeus, porque Roma vai deixar ser chamado e vai limitar ele, que é o Herodes, a gente vai falar dele já já. Então, o que é interessante pensar? Que nesse período, a igreja ela está crescendo, mas ela está sendo vigiada o seu crescimento. Roma não está se importando que tem uma religião lá. Mas quando essa religião deixa claro que Jesus vai fundar um reino e ela começa a ser tumultuadora da ordem, porque o que o evangelho fazia era tumultuar.
eles eram chamados de perturbadores. E os sacerdotes judeus começam a levar essa queixa para Roma, aí Roma começa a se levantar, principalmente com Nero, no ano 54. E vai se consumar com Tito Vespasiano no ano 70, que vai levantar um montim dos judeus que estão sendo proibidos de adorar, de prestar culto. E esse montim vai ser o motivo para a queda de Jerusalém. Jerusalém vai cair mesmo, o muro vai ser derrubado, o templo. E pasmem, senhores, quem estava lá no meio, sendo, desculpa a expressão esdrúxula, o X9, o caguete, que estava levando os romanos em cada beco, em cada casa, para matar os judeus, um cara muito conhecido, que os pregadores gostam muito, chamado Flávio Josefo. Josefo era um historiador romano, judeu, que estava em Roma na ocasião da queda de Jerusalém, e ele que é o delator. Ele vem com as tropas de Tito, delatando onde está cada uma das entradas, e ele é o cara que trai a pátria. É o Josefo, traidor maior. Né? E aí a igreja vai deixar de existir no ano 70. Ela desaparece, tá ok? Então, se Paulo fosse aprisionado por volta do ano 61, vamos acreditar que Atos só pode ter sido escrito por esse tempo, antes de sua morte em 64. Tá ok? Beleza? Então a data a gente fica aí entre 61 e 64. Não antes disso, porque não tem como. Fala, Andresa. Leandro, por falar na questão da perseguição, a gente vê que tem um momento que Marcos ele abandona Paulo e depois ele vem se tornar útil depois novamente na missão. Muitos pregadores dizem que Marcos abandonou ali naquele momento, apesar da Bíblia não dizer qual foi o motivo, porque ele sentiu medo da perseguição. Isso seria coerente? Coerente, a Bíblia fala isso. A própria Bíblia fala isso, né? A gente vai ver isso aqui já, mas aí eu vou ter que citar, com essa dúvida. É Atos 13. Atos 13 não, Atos 15, né? Deixa eu ver aqui. Eu até botei aqui, beleza? Atos 15, né? Deixa eu botar aqui, botei aqui no panorama. Atos 15, 36. Abre lá pra gente, por favor. André, esse teu áudio está bem ruim. Tá ruim? Eu não sei que tem algum negócio que está raspando, tá barulhar. Vê se melhorou. Melhorou. Atos 15. Primeiro? E Atos 15, 36. Isso aí. Tá. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aqueles que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas.
Pô, gente, tava mudo aqui, eu falando a beça. Só Jesus. Só é o cansaço. Cristo Redentor. Meu Deus do céu, eu tô falando aqui pra caramba. Vamos lá, Andresa. É isso. Então, olha só. Ele abandonou. Por que ele abandonou? Medo. Perseguição. O pau comia mesmo, o couro comia. Né? Então, o texto, se você for olhar em Atos 13, quando eles começam a pregar, o couro come. Né? O couro come já em Atos 14, é mágico, é perseguição, na pisídia e tal, e o cara não aguenta, o cara meteu o meu pé, cara, não dá para mim aqui não, e tal, e ele vai embora, ele abandona. Né? E aí, quando Barnabé quer dar uma chance pro cara, ele não deixa, ele fala, não, ele não vai com a gente não. Entendeu? Ele não vai com a gente não, ele é medroso, ele abandonou a missão, ele não vai com a gente não. E aí, a separação. Agora, qual é o interessante da lição disso aí tudo? É que a galera pensa que na igreja primitiva não havia contenda. Gente, onde tem homem, se tiver um ou dois, já tem contenda. Não tem essa. Né? Se você for olhar 15:2, olha, abre aí, Atos 15:2. O que está escrito aí? Atos 15:2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Os caras brigavam por tudo. Circuncisão, quem vai ser... Tinha briga ali. Onde tem ser humano, vai ter briga. E João Marcos, olha só, eu gosto sempre de tirar essa lição daqui, Andresa. João Marcos é o cara que carecia da paciência. Barnabé teve uma paciência absurda com Paulo no início da igreja. Foi Barnabé que apresentou Paulo para a igreja. Mas na hora de Paulo ter paciência com Marcos, Paulo não teve. E o que o Barnabé fez? O Barnabé, gente, é aquele cara apaziguador, ele quer dar segunda chance. O Paulo, a igreja não acreditava no Paulo, o Barnabé pegou na mão dele e falou assim, vambora! Esse aqui, quem apresenta Paulo para a igreja é Barnabé. É ele que apresenta. O Paulo, que todo mundo ovaciona, era sanguíneo. Sanguíneo. Irmão, todo mundo que é muito vaso de Deus é sanguíneo. É muito usado, pode ver que não é fácil, não. E o Barnabé, o cara deixa pra lá, vamos embora dar a segunda chance pro cara, não é porque o cara errou lá, que a gente vai... Não. Olha a audácia de Paulo. Barnabé, ou ele ou eu. Se você quer ficar com ele, cara, o Barnabé falou assim, Paulo, então a gente se separa. Então, a dupla Paulo e Silas, ela nasce de uma briga. E que dupla, hein? Você compreende que tem certa ocasião da caminhada que tem gente que não dá para conviver junto? A gente vai se respeitar, mas não dá para conviver junto? E dessas separações, às vezes, nascem grandes amigos, grandes duplas. É o que aconteceu com Paulo e Barnabé. Não deram para andar mais junto. Mas da separação deles nasceu outra amizade maravilhosa, que é Paulo e Silas. E nasceu uma outra dupla, Marcos e Barnabé. Olha que interessante. Pode falar, Vânia. Mas depois, se eu não me engano, é o próprio Paulo, não é? Que instrui que os discípulos ali, os discípulos não, quem já eram ali da igreja, que deveriam ter paciência com os novatos na fé. Mas uma coisa é falar, outra coisa é ensinar. Depois ele volta atrás, né? Em Atos 13:13, ele manda chamar novamente Marcos.
Tem uma carta que ele Olha fala só, é isso que eu que tô o falando. Marcos era Não é que ele volta a chamar. depois. Presta atenção. Presta atenção. Ó. Então, ó, Atos 13:13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram à Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. E eles saíram de Perge e chegaram a Antioquia. Aqui está mostrando o momento que João Marcos apartou deles. Não é que chama de volta, não. Aqui está mostrando o momento. Sim, mas depois, mais na frente, ele manda chamar ele de volta, não? Não, aqui em Atos, não. Ele manda chamar ele de volta lá em 2 Timóteo. Isso. No Então, final ele da vida dele. ele reconhece. Ó, no final da vida dele, Andresa, assim, quando eu falar, tu tem que fechar o microfone aí, Andresa, é isso? Senão dá telefone. No final da vida dele, no final mesmo, ano 64, ele está preso, é a última prisão dele, e ele está fazendo uma carta melancólica. E ele está dizendo, quanto a mim, o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ninguém me assistiu na minha defesa, só Lucas está comigo. Procura, Timóteo, vir ter comigo depressa. Procura vir ter comigo depressa. Traz contigo João Marcos, porque é muito útil para mim. E se útil é o quê? Marcos evoluiu, Marcos cresceu, mas não só ele, eu cresci também, a ponto de querer ele perto de mim no último momento da minha vida. Ok? Então, é alguém que está mostrando a evolução, tanto de João Marcos quanto dele, de querer alguém que eles brigaram no passado, perto dele na hora da morte. Tá? E é interessante que ele fala assim, ninguém me assistiu, só Lucas está comigo, mas pode chamar João Marcos, que eu sei que ele vem. Né? Então, eu tenho uma teoria sobre o Lucas. Né? O Lucas, ele é corajoso? É. Mas ele não é só corajoso. Ele é o cara que acompanha Paulo e narra tudo, e ele é o pajem de Paulo. Então, conforme Paulo é preso, ele também é preso. Se Paulo morre, ele também morre. Agora, qual é a visão que eu tenho disso? É minha visão. Não é teológica, é a minha. Paulo é claro em dizer, ninguém me assistiu, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Eu gosto de mudar isso aqui, eu gosto assim, Andresa. Ninguém me assistiu na minha visão, Deus só deixou um médico comigo. Só um doutor comigo. Lucas é o cara que escreve as histórias de Paulo, relata as alegrias e as dores, mas também é o cara que tem um antídoto, tem um remédio, sabe cuidar das feridas de Paulo. Então é o seguinte, pode não ter muitos do meu lado, mas Deus deixou alguém que conta a minha história e cuida das minhas feridas. É assim que eu vejo. Porque ele era o médico amado. Saiu todo mundo, mas Deus deixou um médico. Deixou alguém que, quando eu morresse, vai contar a minha história. Foi o que Lucas fez. Tá certo? Então, é muito interessante isso. Pode sair todo mundo, mas Deus deixa sempre aqueles para cuidar da gente, né? Então, deu para entender aí, Andresa? É essa narrativa mesmo. Ele ficou com medo. Medo. Mas depois ele evoluiu, tá? Vamos avançar lá, gente. Vamos lá para trás, novamente. Eu pulei algumas coisinhas aqui interessantes. E vamos lá. Aqui, ó. Quero chegar aqui com vocês. Se Atos dos Apóstolos se inicia com o relato da ascensão de Cristo, então estamos no ano 33 a 34 da era cristã. Isso na narrativa. Não, presta atenção, não quando ele foi escrito. Tá ok? Deixando, o que o tio está dizendo é, se Atos dos Apóstolos se inicia com o relato da ascensão de Cristo, aquele relato acontece no ano 34 a 33, que é o ano que Jesus morre. Ok? Na ocasião, o Império Romano dominava o mundo e tinha no seu trono Tibério. Isso vai estar nas páginas de Lucas. No ano que Tibério governava. Tibério é o imperador. Gente, presta atenção, para vocês entenderem legal. Roma é o império. O que é um império? O império, presta atenção, o império é como se fosse uma sede com diversas congregações. E cada congregação dessas tem as suas independências
políticas, de governos, de cultura, desde que pague os impostos para a sede, para Roma. Vou te dar um exemplo, só para você entender. Vou te dar um exemplo. Vocês lembram que na época de Jesus, vamos ver se vocês vão lembrar, tinha no governo da Galileia Herodes e no governo da Judéia Pilatos. Quem é Herodes? Herodes é um idumeu. É filho do Herodes o Grande. Herodes o Grande é aquele que mandou matar os bebês. E quando Herodes o Grande morre, que é o cabeção lá, é o primeiro rei dos judeus deixado por Roma, por causa da sua lealdade, da sua fidelidade a Roma, Roma vai botar ele na região da Palestina para ele dominar lá. Não pense que o Herodes, sendo rei dos judeus, ele tem autonomia. Ele é governado por Roma. Roma coloca ele ali porque Roma está num período de Pax Romana. O que é a Pax Romana? Roma não quer guerra. Então pega um cara que é idumeu, né, nem da linhagem de Davi, nem nada, e coloca ele lá. É o Herodes o Grande. O Herodes, por sua vez, para ganhar a confiança da galera, o que ele faz, Flávia? Um templo. Templo de Herodes. Porque a religiosidade dos judeus está ligada ao templo. Se eu faço o templo, eu ganho eles. E calo as revoltas. Lembrando aos senhores que desde lá do período interbíblico, depois de Malaquias, que está tendo sucessivas revoltas. Revolta dos Macabeus, guerras daqui, guerras de lá. Então, Roma bota o Herodes lá para poder apaziguar. Ele vai ganhar todo o território, vai dominar a Judéia, a Galiléia, tudo. Só que quando ele morre, toda aquela religião da Palestina vai ser dividida pelos seus 4 filhos. Um a gente não vai contar, que está lá em Roma, não presta, então vai ficar para 3, tetrarquia. Governo de 3. Era uma tetrarquia, governo de 4, vai ficar só 3. E aí, a região, preste atenção, a região da Galileia é dominada por Herodes tetrarca. Aquele Antipas, melhor, Herodes Antipas, aquele demoniado que João batia de frente com ele, mandou cortar a cabeça de João Batista, é ele que manda na Galileia. Na Judéia, lá em cima, porque é assim, ó, divide, pega a tua mão e divide. Região de cima, Judéia, Samaria. Parte de baixo, Galileia. Ou melhor, inverte. Região de baixo, Judéia. Região de cima, Galileia. A região da Galileia era governada, a região da Galileia, governada por Herodes. Eu falei Judéia, mas é Galileia, governada por Herodes. A região Herodes, esse doidão aí, que mandou matar João Batista. Galileia. A região da Judéia lá em cima era dominada por outro Herodes, chamado Herodes Etnarca, Arquelau. E esse cara era muito doido, gente. Muito doido. Sabe o que ele fez? Ele mandava matar os outros assim a troco de banana. Os samaritanos judeus que não se falavam se uniram e foram até Roma pedir para tirar ele, porque ele estava matando todo mundo. O que Roma faz, Flávia? Tira ele de lá e bota um procurador. Só para vocês entenderem o mundo da época de Jesus. Bota um procurador. Esse procurador se chama Pôncio Pilatos. Então, quem é Pilatos? Pilatos é o cara que é mandado para a Judéia e Samaria para tomar conta daquele lugar que o Herodes, doidão lá, estava fazendo um monte de confusão, e o Pilatos é mandado para lá para tomar conta. Por isso que, na época de Jesus, a parte de baixo é dominada por Herodes Antipas, e a região de cima é dominada por Pilatos, que é um cara de romano. Nunca se perguntou isso? Por que em cima é um romano e embaixo é um cara dos judeus? Por causa disso. E na região da Itureia, domina um cara chamado Filipe, que é o outro filho de Herodes o Grande, que domina a área da Cesareia, que, por sua vez, é um chifrudo. Por quê? Chifrudo por quê? Porque o seu próprio irmão, que manda lá na área da Galileia, tem um caso com a mulher dele.
chamada Herodias, Salomé. E ela, por sua vez, não gosta do João Batista, que todo dia denuncia: Herodes, seu sem vergonha, larga a mulher do teu irmão. Que irmão? O outro Herodes, o Filipe. Tá certo? Esse é o contexto. Mas ela morava com quem, pastor Leandro? Ela ficava onde? Ela ficava onde? A Herodia, ela ficava onde? Em qual das cortes ali dos lugares? Não, aí depois, quando o Herodes Antipas, toma de salto a mulher do irmão, ela sai da região da Itureia e vai para a região da Galileia. Ela é anexada ao palácio de Herodes na Galileia. Ela vira mulher dele. Entendi. Entendeu? Mas ela pertencia à região da Itureia. Ela pertencia à região de lá de Filipe. Mas o cara casa com a mulher do próprio irmão. Entendeu? E aí fica dividido assim. Pilatos toma conta da Judéia e Samaria, Herodes, Antipas, região da Galileia, e o Filipe, região de Cesareia. Por isso que a Bíblia fala, tendo Jesus chegado em Cesareia de Filipe, é isso. Eram 3 regiões. Beleza? Bom, entendendo isso, Roma dominava o mundo naquele tempo. Então, toda a narrativa de Atos desenvolveu no Império Romano. E esse foi o Império diversificado, tá? Cujas as províncias, gente, e as cidades eram governadas de várias maneiras, de acordo, tá, com a história, circunstância particular de cada um. A situação política na Judéia ali é essa. Tá? É essa. O Herodes tendo o poder na Galileia, o Pilatos, a região da Judéia e Samaria, e Cesareia de Filipe. Depois, mais tarde, na época de Atos dos Apóstolos, é o contrário. Vai dominar na Judéia e Samaria, Galileia, em tudo, um cara chamado Herodes Agripa. Agripa I, que é o cara lá que morre comido de bicho, lembra? Que não dá glória a Deus. Esse cara fez um efeito histórico. Ele chegou quase ao poder do seu avô, Herodes o Grande. Por quê? Porque ele era tão leal a Roma que Roma vai tirar Pilatos lá de cima, vai tirar procurador, vai tirar Cesareia da mão do outro Herodes lá, do Filipe, e vai dar tudo para ele. Então ele vai dominar a Itureia, vai dominar a Judéia e Samaria, vai dominar a Galileia. Literalmente ele vai ser o imperador na região da Palestina. Tá certo? Então ele é o herói, por isso que ele morre comido de bicho, porque ele é muito orgulhoso. E quando a Bíblia fala que ele não dá glória a Deus, não é glória a Deus de glória a Deus, não. É glória a Deus de não saber entender que é Deus que colocou ele naquele governo ali. E aí depois vem o seu filho, que é o Herodes Agripa II, que é o cara que vai interrogar Paulo e vai mandar ele para César, lá em Atos 22. Tá? E esse aí é um desfavorecido. Tá? Por quê? Porque depois que o pai dele morre, Herodes I, Roma não vai dar todo o poder para ele, não. Vai deixar ele governar lá, mas de olho nele, e vai dar a ele seguinte prerrogativa: escolher os sacerdotes. Gente, isso é tão importante, porque os imperadores escolhiam os sacerdotes, os reis da Judéia escolhiam os sacerdotes. Você consegue perceber, Tati, como que a política estava dentro da vida religiosa? O Herodes escolhia o cara que ia ser o sacerdote. Como é que o sacerdote bate de frente? Tu está entendendo a importância de Jesus? Batendo de frente com esses Herodes, com o império, com todo mundo. A igreja, porque a igreja ela está fora desse sistema judaico corrompido. A igreja não obedece a Herodes, a igreja não obedece a Pilatos, a igreja não obedece a Roma, a igreja obedece a Cristo. E a religião judaica está espoleta com isso. Por quê? Porque como eles estão ali para garantir a paz, e o cristianismo vem dizendo, olha, nós servimos ao rei do judeu, ao rei que veio do céu, ao Machia, ao ungido, e tal, e prega, largue os deuses, largue a prostituição, largue a idolatria, aos templos pagãos. A igreja está mudando a sociedade. Está mudando a sociedade. Então, Calígula, que é o cara na época lá de Herodes o Grande, melhor, o Herodes Agripa I, ele vai dar todos os poderes ao Agripa I para ele não deixar ter nenhum tumulto, e ele vai fazer isso com
com muita ênfase, e é por isso que logo no início da igreja, quando a igreja dá aquele boom evangelístico, a igreja vai ser criticada. Por que vai ser criticada? Porque os Herodes estão ali para escolher sacerdotes, e os sacerdotes estão ali para não deixar ter outra religião que não seja aquela. Até então, ter religião outra não é problema. Mas o tumulto que o cristianismo estava criando era muito grande. Vocês estão conseguindo entender? Era muito grande. Então, opa, liga para o César aí, passa um zap. Está tendo uma religião aqui que está trazendo um tumulto. E estão dizendo que Jesus é rei. E a gente já matou ele. E mesmo assim, matando ele, seus discípulos não param. O que a gente faz, Herodes? Prende algum deles. Então, Agripa primeiro manda prender Pedro, Atos 4. E o anjo vai lá e solta. Depois ele manda prender Pedro. O anjo vai lá e solta. E aí começa o tumulto. Ok? Então, toda a narrativa desenvolve-se no Império Romano. É o pano de fundo. A política na Judéia mudou durante esse período. Calígula faz Herodes Agripa rei de toda a Judéia. Isso devido à sua lealdade. Mas com seu filho Herodes Agripa II, foi diferente. Aos romanos deram a ele o título de rei dos judeus, mas controlava, cabendo ele somente reter qualquer tipo de rebelião e indicar sumo sacerdote. Ou seja, a política dentro da religião. Ok? Vamos para a narrativa aqui agora de Atos. Vamos entender a fonte de Lucas e para... Dentro de determinado que Lucas, o médico amado, escreveu Lucas e Atos pelo fim da guerra judaico-romana, naturalmente, segue-se que muita parte do império, muita parte do material contido em Atos, é de um relato de testemunho ocular. Lucas era um companheiro de viagem, já falamos isso, porque ele era um companheiro de viagem de Paulo, a informação passa por essa lacuna, entre as sessões que o pronome nós poderia ter sido fornecida pelo próprio Paulo ou por outro que estava na companhia de Paulo. Contudo, para a maior parte dos 15 primeiros capítulos, Lucas teve que depender de outras fontes para a sua informação. O que eu estou dizendo é, a primeiros 15 capítulos, ele pesquisou. Os restantes, até 28, ele está fazendo parte da narrativa. Ok? Já falamos disso aqui. Vamos avançar aqui. E aí, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou dar para vocês, são 9h30, eu vou dar para vocês a primeira parte da igreja ali, Atos 1 e Atos 2, tá? Atos 3, e a gente vai parar a aula, e semana que vem a gente vai continuar Atos dos Apóstolos. Beleza? Eu não vou fazer uma aula de 28 capítulos, não. Pode ser assim, gente? Por mim, tudo bem. Tá? Aí vai mudar tudo aqui. Depois eu me entendo com o André aqui, vai puxar minha orelha, mas vou fazer assim. Senão vai ficar muito corrido. E eu acho que tem muita coisa para vocês perguntarem aqui, participarem, ok? E essa parte primeira é muito histórica, é muitos dados, então é até muito pesada, né? Vamos lá. E aí tu bota o professor de história para dar essa aula aqui, aí é isso mesmo. Né? Eu não gosto já de falar de história mesmo, não gosto. Aí. Tá? Deixa eu ver onde eu estou aqui. Panorama. Vamos olhar aqui, então, isso aqui com calma. A primeira comunidade cristã, então, tá? Tem algo interessante nisso aqui. Tem algo interessante nisso aqui. Abra aí pra gente, Tati, por favor. Atos 1. É para começar a ler? Isso. 1:10. 1:10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá de modo como vistes subir. Perceba, gente, como que eles são repreendidos de estarem com os olhos fitos no céu. Isso aqui não está aqui de por acaso. Isso aqui está aqui de propósito. Lucas está dizendo que, apesar da igreja ter que fixar os seus olhos no céu, ela ainda tem uma jornada na terra. E não é você que tem que olhar para o céu esperando ele vir. É ele que vai vir te buscar. Então, compreende isso? Então, quando ele fala
varões galileus, por que estão com os olhos fitos no céu? Está dizendo, gente, a vida na terra continua e vocês têm uma missão para fazer. Então, o que os dois homens prometem, que aparecem ali os varões, não foi que eles iriam para o céu naquele momento, mas que eles deveriam esperar Jesus retornar à terra. Então ele diz, irmão, não fique esquecendo de Jerusalém, não. Olhe para Jerusalém agora. Jesus vai retornar à terra. Nesse meio tempo, que ele não retorne, volte os seus olhos para a terra e comece a pregar. Seja obediente. Temos desafios terrenos. Então, quase aquele pessoal que diz assim, eu olho para o céu, tem que ver o céu. Tá, e o céu? Vai ficar parado lá olhando para o céu? E a vida na terra continua. Ok? Então, aqui nós temos a ascensão de Jesus, que é muito importante, porque mostra ele entrando aos céus, e Lucas deixa isso claro, porque havia naquele tempo uma narrativa que o corpo de Jesus foi tomado, que foi roubado pelos discípulos, que não tinha ressuscitado coisa nenhuma, e Lucas está fazendo questão de mostrar. Ele foi tanto ressurreto que, olha, eu estou mostrando ele entrando ao céu. E a ideia de continuação. Se ele entra no céu, esse mesmo céu se abre para ele voltar. Ok? Então, é muito interessante. Depois, nós temos um relato de como era a comunidade dos primeiros cristãos. E aí mostra para a gente duas coisas. Primeiro, como que era o relato dos irmãos, mas também como que era a escolha, o critério para um novo apóstolo. Está no versículo 15. E naquele dia, levantando-se Pedro no meio do discípulo, juntos a multidão era de 120, vários irmãos convinham que se cumprisse a Escritura, varões e irmãos convinham que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo disse pela boca de Davi. Observa como que eles consultam o Antigo Testamento. Observe como que o Antigo Testamento é observado por eles o tempo todo. Ele diz, como disse acerca o profeta Davi, a Escritura acerca de Davi, acerca de Judas, pela boca de Davi, que havia que ele entregasse a Deus. Pronto, se cumpriu. Mas agora a gente precisa escolher alguém. Quais serão os critérios para escolher alguém? Para ser um novo apóstolo. É necessário, versículo 21, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia de hoje, um deles se faça conosco testemunho da ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por nome e sobrenome Justo, e Matias. Então, esse é o critério para ser apóstolo daquele período. Alguém que estivesse com Jesus desde o seu batismo até ele ter sido tomado ao céu. Óbvio, pessoal, óbvio que o ministério apostólico, como o de discípulo, encerra ali. Porque o apóstolo bíblico é o cara que escreve Bíblia, que andou com Jesus, que foi testemunho ocular dos seus feitos. Mas a palavra apóstolo significa enviado. Então, na literalidade, na etimologia da palavra, todos nós somos apóstolos. Mas, biblicamente, apóstolos são aqueles lá que Deus escolheu. Tá? Mas só que hoje tem os apóstolos na nova geração. Né? Tem os apóstolos aí, tem o Valdomiro, tem o Agenor Duque, os apóstolos com os Nike no pé aí, né? Hilux, os apóstolos diferentes, os apóstolos modernos. Tem eles aí. Né? Ele não perde nada, não morre, não toma uma pedrada, não faz nada. Eles são apóstolos. Esses dias eu vi Ai, me ajuda, Deus. Eu vi uma placa de uma igreja que estava escrito assim: presidente, reverendo, não, pastor, reverendo, bispo primaz, doutor fulano de tal. Falei, gente, mas para que tudo isso? Presidente, bispo primaz, doutor fulano de tal. Irmão, é o Nicodemo diz, né? Que apóstolo bom
é apóstolo morto. Quando ele fala apóstolo morto, está falando dos que morreram, né? Que eram bons. Isso deu um problema sério para o Nicodemo dessa frase aí. Tá? Vamos avançar aqui, gente. É muito interessante isso aí que a Tati falou. Tá? Vamos avançar. E aí, você tem a escolha de Matias. A escolha de Matias, então, ela passa por esse critério. Tem que ter bom testemunho, tem que ter visto Cristo. E aí, Matias vai compor o 12º apóstolo. Tá ok? E aí, eles vão eleger Matias. E a gente chega agora no dia de Pentecostes. E aí eu vou encerrar a nossa aula falando do dia de Pentecostes. Tá ok? O dia de Pentecostes é interessante. Por quê? Porque a festa do Pentecostes era uma festa normal, agrícola, que acontecia 7 semanas depois da Páscoa. Tá ok? E essa festa trazia muita gente de fora para Jerusalém. Inclusive os prosélitos. Pastor, explica. O que é um prosélito? Prosélito é alguém de outra etnia convertido ao judaísmo. Ok? E nesse dia, haviam pelo menos 29 nações ali reunidas. Isso é o quê? Um prato cheio para missões. A Páscoa reunia muita gente, e é na Páscoa que Jesus morre. Ok? A Páscoa reunia muita gente, é na Páscoa que Jesus morre. Mas, no Pentecoste, é como se fosse um segundo maior evento propício para missões. Observe, Tati, que no capítulo 1 só tem 120 irmãos reunidos no cenáculo. Mas no capítulo 2 já tem uma nacionalidade absurda ali. Vamos dar uma olhada lá, por favor? Atos 2, versículo de número 9. Partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junta Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos temos ouvido. Ou seja, havia ali pelo menos 29 nações reunidas por ocasião da festa do Pentecostes. Ok? Então, alguns intérpretes percebem uma relação entre a celebração judaica da concessão da lei do Antigo Testamento, do Pentecostes, e a concessão do Espírito Santo nessa mesma data. O que é isso? É o seguinte: a festa do Pentecostes, no final dela, foi dado a lei. A lei foi dada ali, praticamente no dia de Pentecostes. E agora está sendo dada, no mesmo dia de Pentecostes, inaugurada a igreja, a nova lei, a lei da graça. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Se você abrir a Bíblia em Levítico 23, 15, abre lá com a gente, por favor. Levítico 23, 15. Quem vai ler? Eu posso ler. Pode ler. Vai ler? Pode ler, Flávia. Lê tu aí. Pode ler. Não, não você, vai lá. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho, né, da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. É isso aí. Ou seja, depois de 7 semanas começa o dia de Pentecostes. E a lei é dada exatamente no dia de Pentecostes, no Sinai. Então, assim como a lei é dada no dia de Pentecostes, praticamente, né, no Sinai, agora Lucas está fazendo questão. Pode perceber que ele fala, estando reunido no dia de Pentecostes, para que falar dia de Pentecostes? Porque ele sabe a estrita relação. Como se dissesse, agora, lá na Antiga Aliança, a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, com a lei. E agora a igreja da Nova Aliança sendo inaugurada também no dia do Pentecostes. Ok? Então, essa estrita relação é muito interessante, é muito boa. Então, mas, de todo modo, aqui fica claro para a gente essa localização de Lucas no dia de Pentecostes. Por quê?
A festa atrai um grande número de peregrinos, judeus de toda parte do mundo, que iam adorar em Jerusalém. Né? É exatamente a presença dessas pessoas de diversos lugares que vai fornecer a oportunidade, inclusive, para falar em línguas. Para falar em línguas e fazer um projeto evangelístico. Tá certo? Então, no versículo 1 aí, vai informar para a gente que todos ali estavam reunidos no mesmo lugar. Então, aqui a gente vai entender que não está mais só os 12 e não está mais os 120. Estão todos o quê? Todas aquelas nações ali. E aí, no 2 e 3, vai ter a descrição dos fenômenos extraordinários. O quê? Um som de um vento veemente e impetuoso. Eles ouvem o barulho, mas não vê o vento. E línguas como que de fogo. Agora, isso aqui tem sido muito discutido, né? Que línguas são essas? É o idioma? É a língua que nós falamos aí na igreja? É, porque a galera pensa assim, é grossolalia, que aparece nas epístolas de Paulo. Grossolalia é a língua que a gente fala nas igrejas, né? É o quê? Pois, se for a grossolalia, como é que eles entendem cada um na sua própria língua? E aí fica essa discussão. Os reformados diz que é idioma. Os pentecostais diz que é língua como de fogo. O que eu penso? Eu penso assim, gente. Pode ser os dois. Lembra de 1 Coríntios 14? 1 Coríntios 14 está escrito assim: aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Porém, se você falar em línguas alto, tem que haver um intérprete. Em 1 Coríntios 14, diz que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Por quê? Porque o dom de profecia, ele edifica toda a comunidade. O dom de língua é só assim. Então, quando eles começam a falar em línguas ali, o Espírito Santo vai fazer o que ele ordena através de Paulo. Ele mesmo vai fazer a interpretação. Então, a partir do momento que tem a interpretação no ouvido de cada um, vira o idioma, a linguagem de cada um. Não é o que está escrito lá? E todos ouviram falar na sua própria língua. Então, não tem dificuldade com Atos 2. É uma língua estranha que, ao ser interpretado no ouvido de cada um pelo Espírito Santo, vira o idioma, idiomático. Porque não tem sentido, eu sei que dói, mas não tem sentido falar em línguas com 29 nações ali não entendendo nada. Assim como nós somos mal educados e falamos em línguas na igreja, sem que ninguém, o pecador que está ali não está entendendo nada. Então, a língua não é para trazer confusão, é para trazer esclarecimento. Por isso, muitos te diz que se em Gênesis 11 o Senhor desce para confundir as línguas dos homens, Atos 2 é o inverso de Babel. O Senhor desce para trazer uma conformidade das línguas. Muito embora há controvérsias. Por quê? Em Atos 2, não é todo mundo que ouve aramaico. Não é uma língua única. A língua de Pedro é aramaico, mas nem todo mundo escuta aramaico. O grego escuta grego. O romano escuta latim. Ou seja, há uma diversidade de línguas, mas há uma interpretação. Não há uma confusão. É o inverso de Babel. Certo? Não na sua literalidade, mas é o inverso de Babel. Ok? E aí Pedro vai explicar, porque a galera vai achar que está bêbado. Isso aqui é a prova cabal que não se tratava de línguas idiomáticas somente. Primeiro, línguas como de fogo. Segundo, vento veemente impetuoso. Terceiro, pareciam que estavam bêbados. E como que parece que alguém está bêbado? Me explica alguém bêbado, por favor.
É alguém normal? Pode falar, Tati. Não era uma resposta, não, era uma pergunta, na verdade. É Pode para fazer. perguntar? Pode. Ok, tá. É em relação a esse termo mesmo, como de fogo, as línguas, no caso. É um termo que eu sei que o fogo ele é uma figura para o Espírito Santo, mas eu não entendo porque exatamente foi usado nesse contexto fora dessa parte simbólica. Se isso tem alguma relação com a forma como essas línguas pareciam, se era na forma como elas soavam, ou o que exatamente estavam querendo dizer com isso. Eu sei que a gente não tem exatamente uma resposta clara, mas é que Não, eu não. tô com essa curiosidade em relação a isso. Muito bom. Então, lembra que eu falei para vocês que Lucas está há alguns anos dessa narrativa? Pelo menos 30 anos dessa narrativa? Ele não está Sim. escrevendo lá na cena. Como que a comunidade cristã concebia o batismo com o Espírito Santo? Como Jesus descreveu. Eu vos batizo com, com água e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, 30 anos após, quando o Atos dos Apóstolos foi escrito, a igreja concebia línguas estranhas como que de fogo. Então, ele está relatando, foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Não que foi um fogo que ele viu descer lá, mas Lucas está distante do relato. E ele está narrando para Teófilo. Teófilo, a língua que eles estavam falando era aquelas de fogo que a gente ouve aqui direto. Então, é a concepção da comunidade judaica acerca daquelas línguas. Ou melhor, da igreja do primeiro século. Não da comunidade judaica, da igreja cristã judaica. Entendeu? Então, é um narrador narrando para Teófilo entender. Pensa assim, o cara está 30 anos depois do relato, narrando, cometendo, inclusive, até um certo anacronismo, mostrando como é que a galera concebia na época dele que ele está narrando. Né? Entendeu agora? É óbvio, Tati, que quem está lá, vivendo Atos 2, não sabe diferenciar o que é língua de fogo e língua de vento, sabe. Os 120, talvez, mas as nações que estão ali, não. Mas depois esse evento propagou. Atos 19, você tem os discípulos de João encontrando com Paulo e falando em línguas. Então, quem critica, por exemplo, Tati, que aqui são só meros idiomas, tem seríssimas dificuldades de entender Atos 19. Porque Atos 19, Paulo pergunta para os discípulos de João, vocês conhecem o Espírito Santo? Ele diz, nós nem sabemos que havia Espírito Santo. Paulo diz, então sejam batizados com o Espírito Santo agora. Aí o texto diz, e começaram a falar em outra língua. Opa, se é só idioma, para que falar em outro idioma com Paulo se eles já estavam conversando antes? Entendeu? Então, observe pelo relato de Atos 19 que o batismo com o Espírito Santo já era algo intrínseco na comunidade cristã, a ponto de Paulo se preocupar em perguntar, vocês são batizados com o Espírito Santo? Atos 19. E Paulo não fez parte lá da igreja primitiva, lá do início. Estou conseguindo ser claro? É algo que se propagou, que chegou nos dias de Paulo. Tá me ouvindo, Tati? Sim, estou entendendo. Entendeu? Então é algo que se propagou e a comunidade da época de Lucas, de 20, 30 anos depois, concebe aquilo como língua de fogo, como algo de fogo, que o próprio Jesus falou lá em Mateus capítulo 4. Capítulo 3, né? Beleza? Essa é a explicação que eu tenho. Tá bom, muito obrigada. Estou anotando aqui. Mais alguém, gente? Qual foi a dúvida dela? Desculpa. Não. Ai, por favor. Não, vai ver na gravação. Não creio nisso, não creio. Não. Vai ver na... Tô brincando. Fala, Tati, para ela, sua dúvida. Eu estava perguntando a respeito desse termo línguas como que de fogo, né? O como de fogo. Por que que eles usavam essa expressão, apesar de eu saber que o fogo, ele faz referência ao Espírito Santo. Então, é um símbolo do Espírito Santo. Então, eu entendo por que que está aqui, né? Mas por que usar esse termo exatamente, né? Será que tinha algo a ver com a forma como a língua soava? Ou com alguma coisa relacionada a isso, né? Foi essa a minha dúvida. E aí eu expliquei para ela... Obrigada. Eu expliquei para ela que quando Jesus ele vem falando do batismo, na verdade, João vem falando do batismo,
João fala, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por mais que a teologia reformada diz que esse fogo é o fogo do inferno, eu não consigo imaginar fogo do inferno como batismo. Tá? Então, batismo com o Espírito Santo é encarado na comunidade cristã como batismo de fogo. Aí eu disse para ela que Lucas está relatando o Pentecostes 30 anos depois. E com certeza na comunidade da época de Lucas já se falava da línguas estranhas como língua de fogo. Não que os irmãos em Atos 2, na hora lá, concebia como língua de fogo, mas é um relato do historiador, falando para alguém do seu tempo, para Teófilo. Entendeu? Entendeu agora? Você tem aquelas informações sobre... Desculpa, eu passei por cima da Andresa aqui. Desculpa, Andresa. Pode falar. Sobre essa questão dos governadores e dos reis, no caso da região toda ali de Israel. Se você teria alguma informação dessa assim, em PDF para enviar? Que eu quero escrever aqui e anotar direitinho. Então, o que eu posso fazer? Eu estou fazendo um curso sobre isso, né? Na verdade, eu ia começar uma turma sobre isso, só que eu não consegui formar a turma. Eu quero falar de Jerusalém na época de Jesus, politicamente, historicamente e tal. Na verdade, isso aí eu não preparei, não botei aqui no cronograma, porque senão ficaria muito extensa a aula. Eu não tenho isso escrito ainda. Mas assim que eu fizer, eu te mando, com certeza. Ou, se você tiver alguma dúvida, eu posso mandar um resumão lá no... Eu mando um resumão lá para vocês no Zap escrito, aí vocês salvam. Pode ser? Muito obrigada. Pode ser sim. Muito obrigada. Aí vocês copiam e colem. Ok? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. A gente, então, caminha nesse sentido que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é um inverso de Babel, não no seu sentido estreito, mas sim Babel, lá em Gênesis 11. As línguas confundem, em Atos 2, a língua serve para levar o evangelho a outros povos, e cada um ouve falar na sua própria língua. Eles, a princípio, pensam que Pedro está bêbado. E isso eu queria frisar. Por que parece que está bêbado? Gente, se parece que está bêbado, e Pedro diz, levanta, e diz, ninguém bebeu essa hora da manhã, não. Eles eram tão endemoniados que eles achavam que Pedro estava bebendo e orando ao mesmo tempo. O cara está no templo. E 9 horas da manhã alguém diz, como é que esse cara pode, numa hora dessa, estar bêbado num ambiente de oração? A ideia é essa ali. Bêbados no ambiente do culto. Não é só falar que está bêbado. Entende agora? Não é só falar assim, está bêbado. É bêbado na igreja. É bêbado no cenáculo. Consegue compreender a gravidade da acusação? É bêbado no altar. Para vocês entenderem melhor. Então Pedro diz, não, ops, ninguém aqui está bêbado, não. Aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne. Por que Pedro usa a ideia toda a carne? Porque tinha 29 nações ali. E ele poderia citar outros textos, mas ele cita Joel, para mostrar, assim como veio sobre nós, pode ir sobre vocês. Pode falar, Flávio. É exatamente isso. Eu fiquei em dúvida a respeito... Aqui no início, quando fala, assim... de um vento veemente encheu toda a casa em que estava assentado, e foram vistas línguas repartidas, né? A princípio, foi acerca somente dos discípulos, ou não? Não, só isso, só eles. Só os 120. Só os 120, né? Porque logo depois, quando eles aceitam o discurso de Pedro, aí sim, não é isso? Isso aí, só os 120. Tá. Aí eles ficam escandalizados pelos apóstolos, e aí Pedro, que até então era um medroso, ponto mais, que tinha medo de uma mulher no cenáculo, mas agora cheio do Espírito Santo, ele é um cara totalmente inverso. O cara que nega lá atrás com uma mulher, ele agora vira um gigante. Encara 3.000 pessoas e levanta mesmo e diz, não. E além disso, ainda demonstra o conhecimento bíblico do profeta menor Joel. Ele diz, não, ninguém aqui está bêbado, não. Aqui está se cumprindo o que disse o profeta Joel. E ele fala com certeza. Tá? E observa que ele cita Joel, e ele não fala de... Joel não fala de línguas estranhas. Joel fala, acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E ele não fala de línguas estranhas, entre aspas. Ele não fala de línguas estranhas. Ele fala de línguas estranhas, entre aspas. Ele não 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 fala de língu
Muitas aspas. Porque a língua estranha está em oculto em Joel. E eu quero ver se vocês estão ligados na aula. Está oculto aonde? Na parte da profecia, né? Da profecia. Se eu falo em línguas e essas línguas interpretadas viram profecia, ele já está dizendo isso. E Pedro está dizendo, e é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, falando em línguas e vocês entendendo. Eu estou profetizando. Entendeu agora? Então, Pedro, ele usa a passagem correta. É o Espírito Santo que leva ele a usar a passagem correta. Ok? Então, ali, essas 29 nações, após Pedro acabar de falar, pregar, trazer uma palavra cristocêntrica, baseado nos profetas menores, alguns, quase 3.000, aceitam Jesus e são batizados nas águas e também no Espírito, acredita-se assim. Ok? E aí a gente deixa para falar o restante do relato, como que vivia a comunidade cristã naquele tempo e tal, na aula que vem. Hoje a gente fica só aqui em Atos 2, no batismo com o Espírito Santo. Ok? Mais alguma dúvida aqui, gente, para a gente encerrar a aula? Não? Então, na hora que vem, a gente vai perceber o seguinte, que o Espírito Santo, então, ao descer ali em Atos 2, começa a narrativa, a ponto das pessoas chamarem Atos de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, depois dali de Atos 2, vai governar toda a narrativa, toda a história. Ok? É ele que vai comandar tudo. Atos 3, Atos 4, Atos 5, tal. Inclusive, em Atos 13, a partir das missões, escolhendo os missionários e direcionando o caminho em Atos 16. Então, é o Espírito Santo que vai dominar tudo. Então, na aula que vem, a gente deixa essa parte histórica, já entra em Atos 3, 4, 5, 6, e a gente vai fazer tipo assim, tipo uma leitura e comentando, para a gente poder ganhar tempo para tentar falar todos os capítulos. Eu vou lendo e vou comentando, vocês vão perguntando, eu vou respondendo, e aí vai ficar uma aula bem dinâmica para a gente já pular essa parte histórica que eu falei hoje, que foi extensa, e aí a gente já vai direto. É óbvio que tem certos capítulos que vão exigir parte histórica. Por exemplo, o capítulo de número 12, fala de Herodes ali mandando prender Paulo, aí eu explico um pouco dali da historicidade. O capítulo de número 28, 22, da prisão de Paulo e tal, aí eu falo da questão da fome em Jerusalém e tal, aí eu vou explicar com mais pormenoridade. Mas a grande maioria a gente vai fazendo de forma panorâmica e pegando aqueles pontos mais relevantes. Beleza, gente? Então a gente fica por aqui, tá ok? Nenhuma dúvida, né? Vamos lá, então. Deixa eu gravar um vídeo aqui com vocês. Abre aí agora. Agora que são elas. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá, que hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando vocês para o pessoal. Vamos ver. Quem tiver descabelado, cabela. Gente, vocês perceberam que a live não travou hoje, quando eu não boto vídeo? Eu vou começar a fazer a aula sem vídeo. Eu gosto de aparecer aqui, mas quando eu não boto vídeo, não trava. Entendeu? Então, vamos lá. Quem mais vai aparecer? Deixa eu ver. Só eu e a Tati aqui, Tati? Só eu e você mesmo? Não, tem mais gente aparecendo. Porque para mim não está aparecendo. A Eva, João Vitor, Sérgio. Deixa eu parar. Tá, eu parei a apresentação aqui. Seus lindos! É tão bonito ver vocês aí, gente. Gente, deixa eu ver que eu acabei de dar aula. Gente, eu tô vindo de uma bateria de compromisso, não tem noção como eu tô cansado. Eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu vou cancelar a aula hoje. Aí eu falei assim, não, meus meninos não merecem. Não merece isso, né, Andressa? Fica aí esperando a aula, não merece. E aí... Não, eu estou ansiosa por essa aula, hein? Pelo amor de Deus. Não. E aí, semana que vem, a gente vai entrar um pouco mais a fundo. Hoje eu fiz mais a questão histórica. E aí, semana que vem, a gente fica vai um pouco mais a fundo. E aí, quando acabar a aula aqui, hoje não que eu estou cansado, mas amanhã, Tati, você me lembra, eu faço um panorama ali do que estava acontecendo na Judéia naquele período. Ok? Vai ficar bem legal para vocês anotarem lá.
Vamos lá. Cadê o print? Vamos lá. O print no 3, tá, gente? Atos dos Apóstolos, galera, aqui, ó. Deixa eu apresentar meus alunos para vocês. Tati, Flávia, Andresa. Eva olhou para o lado para não aparecer aqui na filmagem. Eva, João Vitor, Sérgio Leonardo. Eu não consigo acostumar com o Sérgio Leonardo. É Léo, cara. Léo. Deu Léo. Luzia. Luzia, não faz isso com a cliente, não, Luzia. Meu Deus, Luzia. Alex. Alex está aparecendo, mas está aqui a Cassiane. Tá certo, gente? Essa é a minha turma do André de todas as segunda-feiras. Ainda está faltando uns 10 aqui que assistem depois. Tá certo? Dá um tchau pro pessoal aí, gente. Valeu, gente. Ó, até mais. Foi boa a aula. Fala que foi. Foi boa. Foi. Aí Foi você... top. Valeu, gente. Um abraço. Beijo. Tchau, até a próxima. Sérgio Leonardo. Tem Sérgio. Sérgio, cara. Leonardo, tá fechado o microfone.